Você já ficou na dúvida se os dados do seu GA4 são realmente confiáveis enquanto você está sendo pressionado por resultados que nem aparecem no relatório? Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Victor, sou Growth Leader aqui na Tractor e hoje, nesse vídeo, eu vim trazer para vocês principalmente os pontos negativos que existem no GA4, uma solução, uma ferramenta nova que muito provavelmente você nunca ouviu falar, que também funciona, inclusive melhor, para Web Analytics e fazer uma comparação entre essa nova ferramenta e também o GA4. Então, para não começar esse vídeo já com muito mistério, essa ferramenta nova que eu falei para você, que você muito provavelmente não conhece, se chama PostHog. Ela é uma ferramenta de Web Analytics, mas se você não conhece o PostHog, fica tranquilo, porque nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que cada uma dessas ferramentas faz, para que cada uma delas foi criada, como que o PostHog funciona na prática, por que ele é melhor do que o GA4, né? Então os pontos positivos e negativos de cada uma dessas ferramentas, até para que você mesmo decida o que é melhor para o seu caso de uso, e por fim, alguns pontos negativos específicos do GA4 para você ficar de olho quando você estiver emitindo seus relatórios, para garantir que você não está olhando para um dado que está errado. Então, antes da gente entrar nesse detalhe do que é cada uma dessas ferramentas, para que elas foram criadas inicialmente e tudo mais, alguns contextos importantes para eu te passar com relação ao GA4 e quais os perigos aí talvez que o GA4 pode apresentar para você aí na sua operação. A primeira coisa que eu quero te dizer é que tá tudo bem usar o GA4, porque claro, é a ferramenta mais conhecida, é de graça e enfim, todo mundo usa. E claro, se você usa aí para medir o seu site, medir o tráfego no seu site, o tráfego nas suas landing pages, entender cenários positivos e negativos de cada campanha que você faz e por aí vai, tá tudo certo. O grande ponto que eu quero abrir o seu olho, porque muito provavelmente essas informações que eu vou te passar você não deve ter tanta clareza por não ser, né, um nerd aficionado por Web Analytics, é importante você ter clareza dessas informações para que você justamente saiba com o que você está lidando quando você olha para os relatórios do GA4. Quando a gente está falando de relatórios do GA4 que tem um volume alto de sessões, né, um volume alto de sessões a serem mapeadas, então 50 mil, 100 mil sessões ali que acontecem diariamente, semanalmente, por aí vai, a maioria dos dados que o GA4 traz, como conversões, tempo de permanência na página, enfim, engajamento do usuário e por aí vai, a maioria destes dados eles são estimados, isso porque o Google vai estimar baseado na amostragem que ele pega desse grande volume de dados, então ele não mede cada sessão individualmente, ele estima a partir de uma amostragem para você, então existe um mundo desse dado realmente não estar 100% acurado com o que aconteceu, tá? E um outro problema que o GA4 apresenta é que ele depende exclusivamente do aceite de cookies, ou seja, aquela pessoa que gosta de navegar nos sites, eu sei que você é uma dessas pessoas, que gosta de navegar nos sites, mas não aceita nem recusa os cookies, ou até recusa os cookies, ou entra por aba anônima, todas essas pessoas que entraram no seu site por algum desses perfis, vamos dizer assim, o Google não vai conseguir mapear, o GA4 não vai conseguir mapear os comportamentos dessa pessoa, porque obviamente ela não deu aceite na sua política de cookies, logo o Google não armazena as informações de navegação dessa pessoa e você fica no escuro. Então se você geralmente recebe uma galera que entra por aba anônima por algum motivo, ou as pessoas não dão aceite, né, por algum motivo também não aceitam nem recusam a sua política de cookies, cara, essa fatia de pessoas que entraram no seu site navegaram por ele e você não sabe o que aconteceu. Inclusive, esse é um dos principais motivos pelo qual o pessoal de Product Tech e pessoal também de Web Analytics migrou para o PostHog, porque justamente ele te dá uma liberdade maior e uma independência maior com relação a essa parte dos cookies. Mas será mesmo que o PostHog é essa ferramenta maravilhosa que resolve todos os meus problemas e me carrega como se eu fosse um rei da Web Analytics? Vamos descobrir. Bom, a primeira coisa que você precisa entender de diferença entre essas plataformas é que o GA4 ele foi exclusivamente pensado para ser uma ferramenta de Web Analytics que serve de apoio para os times de marketing. Então ela é uma ferramenta que já foi pensado e concebida na sua essência para times de marketing. Então ele tem uma integração muito vasta com as soluções do Google para marketing. Então Google Ads, Google Tag Manager e várias outras soluções do Google de marketing. Ele tem integração nativa, então você consegue criar um evento de conversão dentro do GA4 que automaticamente você já consegue compartilhar como um evento de conversão no Google Ads e também no GTM. Você consegue implementar pelo Tag Manager para que o Analytics pegue e por aí vai. Então você tem uma facilidade maior porque ele foi pensado para isso. Agora o PostHog ele foi uma ferramenta criada para times de produto e engenharia de produto. Então ele não está muito preocupado, na verdade ele não tem essa essência de estar muito preocupado de onde os usuários vieram, mas sim o que os usuários fazem depois que eles chegam. Então todo o comportamento que acontece na web ou até mesmo no seu aplicativo, hoje o PostHog tem uma visão muito mais profunda para esse tipo de coisa. E por que isso é positivo frente ao GA4? Porque ele tem sim essa visão de atribuição. Você consegue saber de que canais, de que mídias, de que campanhas, de que criativos os seus usuários vieram. Mas você consegue
agora muito mais do que isso quando a gente olha para dentro do que o usuário faz no seu site. Um exemplo muito claro é que o PostHog hoje permite pegar um negócio como etapas do seu funil. Então vamos supor que você tem uma série de etapas dentro do seu site que o seu usuário tem que seguir até ele conseguir converter. Então, ele entra na home, da home ele clica em quero saber mais, do quero saber mais ele scrolla para baixo, chega num formulário, preenche esse formulário, clica no botão de enviar e aí ele percorreu toda essa jornada. No GA4, teoricamente, você teria que configurar cada um desses eventos individualmente, manualmente, para você conseguir mapear. O PostHog não, ele vem de forma autônoma, praticamente ele mapeia cada uma dessas interações individualmente, porque, de novo, foi uma ferramenta mais pensada para produto do que para Web Analytics. E além disso, o PostHog entrega muitas coisas além do que o próprio GA4 de forma nativa. Então, por exemplo, você quer saber uma análise de mapa de calor do seu site, né? Um heatmap. PostHog tem isso. Você quer uma gravação de tela de uma sessão que aconteceu no seu site de um usuário que ficou, sei lá, 10 minutos navegando. No PostHog você consegue de forma nativa, no GA4 você não consegue. Você consegue medir o tráfego separado de testes AB que você faz. E você ainda consegue fazer consultas, né, e criar dashboards, enfim, puxar dados diretamente por queries de SQL. Então você consegue ter lá dentro do PostHog um cantinho que você consegue escrever, né, uma query ali, um scriptzinho de SQL para você puxar o que você quiser. Então vamos supor que você saiba ali as propriedades dentro do banco de dados do PostHog, cara, com um negocinho de SQL, com a ajuda de um cloud da vida aí, você consegue escrever isso e ele consegue fazer uma consulta extremamente personalizada para exatamente aquilo que você quer fazer, de novo, de forma nativa. No GA4 a gente já não tem essa funcionalidade. Mas agora vamos falar dos pontos fortes, não só das diferenças, mas dos pontos fortes de cada uma dessas ferramentas para que você aí que está vendo esse vídeo consiga decidir por conta própria qual é a ferramenta que é mais adequada para o seu caso de uso. Então agora eu vou trazer para você os 3 pontos fortes de usar o GA4. O primeiro, a gente já falou e é muito óbvio, é a conectividade que ele tem com todo o ecossistema Google. Então, a facilidade de você enviar um evento do GA4 para o Google Ads, de você criar um evento no Tag Manager que espelha isso no GA4 e por aí vai, é muito maior, é muito grande, né? Então isso não tem como ser ignorado. Realmente uma facilidade maior por ser já integrado com vários desses sistemas que você usa nas suas campanhas de marketing. Um outro ponto forte do GA4 é que ele também tem um machine learning embutido ali dentro. Então, como ele pega muita informação, muito volume de acessos para estimar, ele também consegue estimar coisas como preditividade de churn, chance de abandono dentro das suas páginas, dos seus carrinhos. Então, para quem tem e-commerce, isso é uma coisa muito valiosa, porque realmente você consegue ter uma previsibilidade maior com relação ao comportamento dos usuários que estão entrando no seu site. E por fim, cara, uma ferramenta gratuita e amplamente documentada que já é usada por mais de 2 décadas aí pelas pessoas, então tem muita documentação, tem muita integração, então é uma coisa que é muito mais fácil de você encontrar outros sistemas externos, né, que você não tenha uma dificuldade de integrar, uma dificuldade de enviar um evento, receber evento e por aí vai. E agora eu vou te falar os pontos fortes do PostHog. O primeiro ponto forte que a gente acredita muito na ferramenta do PostHog, inclusive como superior ao GA4, é que não existe amostragem de dados. Se você teve 10.349 cliques no seu botão, são 10.349 cliques que vão ser mapeados individualmente. Então você consegue realmente ter um controle, né, uma segurança de que aquele dado que está sendo mapeado é genuíno, é real. O segundo ponto forte foi aquilo que eu falei já, mas essa suíte completa de serviços de produto, né, voltados para times de produto, que inclusive ajudam também os times de marketing, por que não? Afinal, quando você cria uma landing page, você quer ver o heatmap da sua página para ver onde que esse tráfego está quebrando na sua maioria, você quer saber uma gravação de sessão para ver aonde o usuário mais está clicando, para ver quais botões você pode tirar ou trocar de lugar. Você às vezes tem uma liberdade de consultas, né, por SQL, é muito melhor porque você tem uma infinidade de informações a mais que você consegue cruzar e entender. Então essa suíte de serviços adicionais para mim é também um ponto muito forte aí para o PostHog frente ao GA4. E o terceiro ponto forte aí do PostHog é que ele é open source e self-hosted. Então se você aí tem um cliente ou até mesmo a sua própria empresa tem uma limitação com relação aos dados, você consegue hospedar no servidor próprio o seu PostHog e aí você garante que os seus dados não saiam e não fiquem expostos para algum problema de ataque, alguma coisa nesse sentido. Você não fica sujeito a esse tipo de coisa, fica guardadinho dentro do seu servidor todas essas informações. Agora eu sei que você que ficou até o final desse vídeo estava querendo esse tipo de review, porque a gente até aqui falou um pouco mais sobre a superfície, até aprofundamos um pouco mais, mas a gente pesquisou, não encontramos nenhuma review hoje no YouTube que traga esse nível de qualidade de informação técnica para você conseguir entender um pouco melhor os problemas inerentes aí ao GA4 e coisas que muito provavelmente você nem sabia também, vai valer de informação para você, beleza? Acho que o primeiro problema que é legal falar sobre o GA4 é um boato, mas que
Se você olhar para as informações e para as notícias, é quase 99% de certeza que é isso que acontece, mas é com relação ao modelo de negócio. Pensa comigo, hoje o GA4 oferece uma baita de uma estrutura para analisar seus dados do seu site. Às vezes estamos falando de 100 mil sessões, 500 mil sessões que algumas empresas têm por mês, por dia, enfim, um volume muito grande de dados que ele te permite analisar, né, criar evento, mapear de forma separada, mapear por canal, por país, por um monte de coisas, e ele não te cobra nada por isso. Esse modelo de negócio, né, e a teoria que a galera geralmente cria em cima disso é que basicamente o Google monetiza os dados dos usuários que acessam o seu site. Então isso se torna como se cada comportamento que ele realizasse dentro do seu site, o Google armazena isso num caixa 2 de informações dele, para ele revender essa informação para quando estiver fazendo uma programática pelo Google Ads 360, ou quando você tiver ali aqueles segmentos personalizados que você consegue criar, né, audiências do Google que você consegue criar no Google Ads. Teoricamente, essas pessoas que entraram no seu site entram aí também, e elas não necessariamente deram o consentimento delas para isso. Então, teoricamente, é assim que o Google consegue manter essa infraestrutura gigantesca sem te cobrar nada por todos esses anos. É uma coisa que, de novo, não tem nenhuma comprovação evidente disso, mas a próxima coisa que eu vou te falar muito provavelmente já vai te trazer essa opinião de forma mais decisiva. O segundo problema do GA4 é que ele já foi considerado ilegal, né, e violou a GDPR, principalmente na União Europeia. Existem alguns casos, você pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar problemas que o Google enfrentou recentemente, inclusive, com relação à violação da GDPR pelo GA4, né, pelo Google Analytics. No Brasil, acho que só para trazer esse contexto, no Brasil, o nosso governo ainda não reconhece o GA4 como uma ferramenta perigosa ou um problema para dentro das estruturas das empresas aqui, mas países na Europa como França, como a Áustria, alguns países inclusive já recriminaram aí o GA4 e recusaram, né, o uso dele dentro do país. Mas é claro que eu também não vou falar só os pontos negativos do GA4, como prometido, vamos falar um pouquinho sobre os pontos negativos aí do PostHog agora. O primeiro problema que o PostHog tem é que ele mas não é plug and play. Ele tem algumas dificuldades de implementação sim. Então, se você colocou lá o script do PostHog, ele vai mapear vários eventos de forma automática, mas às vezes você não sabe o que aquele evento significa. Então, para você saber exatamente, clique no botão direito da minha página de conversão de produto X. Eu preciso categorizar isso dessa forma manualmente para eu saber que está sendo mapeado exatamente este evento naquela propriedade, entende? Então, esse é o primeiro ponto. E às vezes, né, como eu falei aqui, por exemplo, sobre o lance do SQL, Vitor, mas eu não sei escrever SQL. Bom, existe a IA para te ajudar hoje em dia com isso, mas mesmo assim é importante você entender o conceito, né, por trás de uma query de SQL, o que significa cada uma das palavras ali, senão você não consegue também pedir muita ajuda para a IA, porque no final você não sabe muito bem como fazer e como pedir isso. Então, às vezes, você vai ficar refém de uma pessoa técnica para fazer esse tipo de configuração de query para você, para que essa informação fique sendo alimentada automaticamente ali dentro de um dashboard. Então, esse realmente é sim um ponto negativo. E o segundo problema do PostHog é pricing, né? Então, não é de graça, galera. Quer dizer, é de graça até um limite de eventos que ele mapeia por mês. Então, se você extrapolar esse limite, obviamente ele não vai te cobrar, nem te pede um cartão para isso. Então, a única coisa que acontece é que ele para de mapear. Então, de novo, se você tem um limite, um uso muito grande, né, um volume muito grande de dados de navegação no seu site acontecendo todo mês, muito provavelmente você vai ter que partir para um plano pago do PostHog para garantir que você tenha todas as sessões acontecendo e sendo mapeadas. Mas só para você ter uma dimensão, meu Deus, Vitor, quer dizer então que se eu tivesse lá 1000 eventos no mês, ele não vai pegar mais esses 1000 eventos? Não, só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 1 milhão de eventos mensais. Então, assim, eventos a gente está falando de clique, de page view, enfim, o que você quiser mapear aí, então você teria que ter 1 milhão mais de 1 milhão no caso, né, de cliques ou de acessos no seu site por mês para você ter que pagar o PostHog. Então, estamos falando de operações que realmente tem a grana para bancar esse tipo de ferramenta, né? Então agora eu vou trazer um resumão para você. Vitor, beleza, legal, ouvi tudo que você falou e não entendi porra nenhuma. Calma, eu vou te explicar então agora de maneira muito objetiva, muito resumida, o que você deve escolher entre cada caso de uso, o que é mais recomendado para cada um. Para quem que o GA4 é recomendado? Para quem quer uma solução mais simples, quer basicamente medir o tráfego do Google Ads, quer medir ali de maneira muito superficial os eventos de conversão, quantos eventos de conversão aconteceram por canal e coisas mais simples de fato. E não trata um volume muito grande de dados ou de eventos. E também quem não tem um time técnico, né, para te ajudar a implementar, porque esse é um ponto também que o Google ajuda bastante, porque ele te dá um script, ele te mostra onde que você coloca esse script de rastreamento e como que você configura esses eventos. E de novo, tem muito mais tutorial, tem muito mais apoio de material técnico, entre muitas aspas, para você conseguir implementar por conta própria.
E para quem quer o PostHog, quem deve usar o PostHog? Se você é um SaaS, por exemplo, você deve usar o PostHog. Se você tem um web app, se você tem alguma tela, alguma solução que é web, né, que o pessoal vai ter que entrar aí, os seus clientes, seus usuários, enfim, tem que entrar pela web para, enfim, interagir com a sua empresa, interagir com o seu produto, não sei. Mas se você tem muitas soluções, além de soluções de landing page, por exemplo, do marketing, às vezes o PostHog é uma baita solução para você, tá? Porque ele vai permitir mais do que você atribuir a sessões e coisas nesse sentido, você consegue mapear o comportamento dos seus usuários depois disso. Então vamos supor que você tem aí um produto que está hospedado no seu site e as pessoas têm que comprar esse tipo de produto. Você consegue saber exatamente todo o caminho que essa pessoa fez até ela comprar e depois que ela comprou, o que ela fez também. Então vamos supor que ela comprou e acessou a sua solução paga aí de forma online. Cara, você consegue saber a primeira coisa que ela vai fazer depois que ela comprou, se ela faz o teu onboarding guiado ou não. Enfim, várias informações que são muito relevantes tanto para o time de produto como também para o time de marketing. Porque, de novo, se você está gerando um lead que não faz o onboarding em 3 dias, esse cara churna, talvez é um lead desqualificado, mas a gente está olhando que, pô, comprou, mas 3 dias depois ele saiu. Então talvez esse não seja o lead ideal. De onde que veio esse lead? De qual canal? Então veja que você consegue conectar melhor as coisas no caso do PostHog. Então se isso é o teu interesse, cara, vai com fé, porque realmente é uma baita ferramenta. E por fim, pô, Vitor, eu gostei muito do PostHog, achei baitas funcionalidades, mas eu não tenho SaaS, eu não tenho aí uma solução web, eu deveria usar. Cara, eu acho que você, inclusive, como a gente usa aqui em vários clientes e na Tractor também, a gente usa as duas coisas. A gente usa o GA4 para coisas específicas que ele é bom para entregar, e a gente também usa o PostHog, porque, de novo, é de graça, e aí a gente também extrai outras coisas ali do PostHog. E muitas vezes um serve de contingência do outro. Olha que louco. Tinham eventos que não estavam configurados manualmente lá no GA4, que o PostHog pegou e a gente conseguiu, às vezes, ali salvar uma análise que ia ser perdida por justamente ter essa contingência do PostHog mapeando de forma secundária. Então, não tem problema você usar as duas ferramentas, tá? Inclusive, a gente recomenda porque a gente também faz isso daqui. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se essa informação, esse conteúdo que eu trouxe para você aqui foi relevante, cara, não esquece de deixar o seu like, de comentar se você ficou com alguma dúvida, como é que eu implemento esse negócio aí, cara. A gente tem uma célula aqui dentro da Tractor que é especializada só nessa parte de BI, que é justamente fazer esse tipo de implementação, criar os eventos para você. Então, se você quer essa ajuda, cara, comenta aqui embaixo que a gente vai te ajudar ou entra no nosso site para falar com o nosso time. E não esquece, claro, de ser inscrito, de se inscrever aí no canal da Tractor, porque isso ajuda demais a gente a crescer e continuar trazendo informações relevantes como essa para você. Show de bola? É isso então, espero que tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.